relembrar, fazer uma revisão. A gente tem aí, quase todos os conteúdos estão gravados, só não tá os sistemas e os princípios, né? Porque o inquérito eu gravei todinho, o inquérito e a ação penal também está toda gravada aí para vocês estudarem como revisão. Se vocês não quiserem nem ler, pode até ouvir aí, usar o vídeo que vocês já estão estudando para a nossa matéria. E aí nós falamos na nossa aula passada, nós estamos estudando a ação penal. Quando vocês pensar na ação penal, vocês têm que pensar nas condições genéricas e nas condições específicas. Isso é a base da nossa ação penal. Tem que saber identificar, tem que saber a diferença de condição de procedibilidade e prosseguibilidade. Isso tudo já para o nosso simulado na semana que vem. Quando a gente pensa nas condições genéricas da ação penal, aqui nós estamos pensando na ação penal pública e privada. Nós não estamos diferenciando nenhuma nem outra. Nós estamos pensando na nossa ação penal de uma forma geral. Todas as modalidades das ações penais têm que ter as 4 condições genéricas, que é a legitimidade de agir. Quem é que tem a legitimidade de agir? Quando a gente pensa na nossa ação penal pública, é o Ministério Público. Se ela for pública condicionada, aí nós vamos ter ali a autorização do ofendido, que é a representação ou a requisição do ministro da Justiça, e aí a gente pode pensar no CAD também, que vai fazer parte aqui, se caso não tenha o ofendido, quem é que vai assumir? É o CAD, o cônjuge, companheiro, companheira, ascendente, descendente, irmão. Quando nós pensamos no interesse de agir, aí vocês vão lembrar lá do trinônimo que nós falamos na nossa aula passada, ali a utilidade, a adequação. Vamos pensar também na possibilidade jurídica do nosso pedido. Vamos pensar que o nosso pedido ele tem que ser crime, porque se não for crime, não tem fato típico. Vamos pensar que não pode aplicar o princípio da insignificância. O meu crime também não pode estar prescrito, porque senão já falta uma condição da minha ação penal. E a justa causa. E aí, quando você pensa na justa causa, vocês já pensam lá no nosso inquérito policial, que é o mínimo de indício de autoria. E aí eu trouxe para a gente recordar as nossas condições específicas da nossa ação penal. Quais são as condições específicas? Quando a gente pensa na ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, quando a gente pensa na nossa ação lá dos direitos autorais, dos crimes da impropriedade material, nós vamos pensar que nós vamos precisar de um laudo pericial. Quando a gente pensa ali na nossa ação penal personalíssima, nós vamos precisar de uma sentença civil transitada em julgada. Quando a gente pensa nas pessoas que está lá na nossa Constituição, no artigo 51, inciso 1º, nós vamos precisar de autorização da Câmara dos Deputados. No crime de deserção para os militares. E aí, a gente vai começar, vamos recordar qual é a diferença de procedibilidade e prosseguibilidade. Procedibilidade para a gente iniciar a nossa ação penal, e aí vocês vão lembrar das condições genéricas e específicas. Prosseguibilidade, para prosseguir com a nossa ação penal, ela já foi iniciada e no decurso do nosso processo teve uma causa superveniente, e aí o nosso processo fica suspenso. E o exemplo que eu trouxe para vocês é o nosso artigo 152, a doença mental. E aí o processo fica ali até que o médico, o psiquiatra libere ele. E aí volta o curso normal do nosso processo. E a gente vai lembrar que, para o nosso processo penal, não vai haver aqui prescrição, mas sim vai haver prescrição em relação ao crime propriamente dito, tá? E aí vocês vão lembrar nesse caso lá do cara que esfaqueou o Bolsonaro, que é o exemplo clássico para vocês não esquecerem o que é condição de prosseguibilidade da nossa ação penal. E aí nós falamos sobre a classificação da nossa ação penal, falamos que ela é pública e privada. Quando a gente fala que ela é pública, nós vamos condicionada, que a titularidade é total do Ministério Público. A peça da nossa ação penal é a denúncia. Quando a gente pensa na ação privada, qual é a peça inicial da nossa ação privada? É a queixa-crime. Então, uma nós temos denúncia, a outra nós temos a queixa-crime. Aí nós falamos da nossa ação
penal pública condicionada à representação e à requisição do ministro da Justiça. Também falamos da nossa ação penal pública subsidiária da pública, em que houve a inércia de um órgão ministerial estadual, e quem passa a assumir essa titularidade é o Ministério Público Federal. E aí nós vamos para a nossa ação penal privada. E aí nós falamos que aqui quem é o titular é o ofendido. No caso, se o ofendido falecer, quem vai assumir a titularidade vai ser o CAD, e aí vocês já decoraram em quem é o CAD. Depois nós falamos da nossa ação penal personalíssima, essa aqui o CAD não vai assumir. Se a vítima vier a falecer, é extinção da punibilidade. Eu preciso ter primeiro uma ação anulatória lá na vara civil de família e sucessões para anular o meu casamento. Pego aquela minha sentença civil e venho aqui e entro com a minha ação penal. Se eu não tiver a minha sentença, falta uma condição de procedibilidade específica ali, o juiz já vai aplicar o 395, que nós falamos na aula passada, que é a falta do pressuposto. E também nós falamos da ação penal privada subsidiária da pública. Nesse aqui nós temos o quê? Uma inércia do Ministério Público, e quem assume a titularidade aqui é o ofendido. O Ministério Público tem o prazo para ingressar com a nossa denúncia e ele não ingressou no prazo. E aí, a partir daquele momento da inércia dele, eu, ofendido, posso oferecer a queixa-crime. E aí nós vamos começar já a nossa aula de hoje, que a nossa matéria de hoje são os princípios comuns da ação penal pública e da ação penal privada. Nós temos primeiro a inércia da jurisdição, que é o ne procedax e o dex ex officio, que aqui nós vamos pensar já desde o primeiro momento, agora ainda mais com a alteração do pacote anticrime, o juiz não pode, de forma nenhuma, agir de ofício dentro do nosso inquérito policial, bem como agora dentro da fase processual. Ele só vai agir de ofício em questão de produção de provas, se a prova a qual tem ali no nosso inquérito ou que o Ministério Público apresentou seja insuficiente para ele, aí ele pode sim pedir produção de provas. Medidas cautelares, prisões, nada o juiz pode fazer de ofício mais agora, com a alteração do pacote anticrime que nós tivemos no final do ano passado. Então, aqui, o princípio da inércia da jurisdição, vamos sempre pensar que o juiz ele vai ficar totalmente inerte, ele só pode manifestar se o Ministério Público ou o delegado ou as partes tiverem ali, apresentarem uma representação para o delegado, um requerimento para as partes e para o Ministério Público. Senão, ele não vai manifestar. E esse é o objetivo do juiz das garantias, da aplicabilidade, que o juiz sempre fique ali fiscalizando, mas de forma inerte, só vai manifestar quando alguém o provocar. Senão, ele fica só como fiscal, fiscalizando ali a parte do inquérito policial. E aí também nós temos... e aí vocês podem pegar o nosso artigo 26 e falar assim, mas de acordo com o nosso artigo 26, está escrito lá, ó, que a ação penal nas contravenções será iniciada com um auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. E você acabou de dizer que o juiz ele não vai agir de ofício de forma nenhuma. E o nosso próprio artigo traz isso. Nem com a alteração agora do pacote anticrime, eles alteraram esse nosso artigo aqui. Esse nosso artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal, não tem aplicabilidade, ele é conhecido como um processo judicialiforme. Quando vocês verem aí questões de concurso, tem várias questões, inclusive discursiva, caiu até no Ministério Público, para você explicar o que é o processo judicialiforme de acordo com o artigo 26. E é justamente isso aí, que o juiz no nosso processo criminal, ele não pode instaurar de ofício. Nem o inquérito policial, nada. Vocês vão sempre lembrar que ele vai ficar inerte, ele só vai manifestar se tiver provocação. Se não, vamos pensar sempre no princípio, no nosso sistema acusatório agora, com o juiz das garantias, ele quer que ele seja puro. Então, de forma nenhuma, ele vai manifestar
para não ferir aí o princípio da imparcialidade. E aí, o outro princípio que a gente tem também comum às nossas duas modalidades aí, da ação penal pública e privada, é o ne bis in idem, que aí vocês já lembram o que é a inadmissibilidade da percussão penal múltipla. Também temos uma nomenclatura em inglês, em algumas questões o concurso pode cair isso daí, e aí vocês vão lembrar que o ne bis in idem é aquele que não pode ser processado. Ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação. Vai se aplicar aqui a nossa ação penal também, tanto a pública quanto a privada. E outro princípio é o da intranscendência. O que é o princípio da intranscendência? Está lá na nossa Constituição, que nenhuma pena vai passar ali da pessoa do condenado, que é proibido, podendo a obrigação da reparação do dano. Aí vocês vão pensar sempre que no caso da indenização, sim, mas só com relação ao limite do valor do patrimônio que aquela pessoa teria o direito a receber. Senão, também não tem como ali reparar os danos causados. Então, os 3 princípios básicos aqui para nossas duas modalidades de ação penal privada e pública, nós temos inércia da jurisdição, juiz não vai agir de ofício, ne bis in idem, não posso ser condenado ali pela a mesma imputação duas vezes, e o princípio da intranscendência, que a minha pena não vai passar da minha pessoa, da pessoa do condenado ali. A minha família, ninguém vai ser responsabilizado, o CAD não vai ser responsabilizado, ok? E aí, passando agora para os nossos princípios específicos de cada uma das modalidades das nossas ações penais aí que nós estamos trabalhando. Primeiro, nós vamos falar da nossa ação penal pública, que é o da obrigatoriedade. Quando eu penso na minha ação penal pública, eu já vou pensar no Ministério Público. Então, quando eu penso no Ministério Público, eu vou pensar que ele é o titular da minha ação penal e ele tem um princípio que é o princípio da obrigatoriedade. Se eu tiver um mínimo de indício de autoria e materialidade, o Ministério Público está obrigado a ingressar com a denúncia, que é a nossa peça inicial ali. Ele está obrigado a iniciar a ação penal. Ele tem que ingressar com essa ação penal, mas nós vamos sempre pensar, eu, Ministério Público, estou obrigado a iniciar a ação penal se eu tiver o mínimo de indício de autoria e materialidade, mas eu não estou obrigado a pedir a condenação. Posso também entrar com ação penal e pedir também a absolvição. Não está obrigado o Ministério Público à condenação. Lembre sempre disso. E o princípio da obrigatoriedade também vocês podem encontrar ele como o princípio da legalidade processual. O que o Ministério Público tem que analisar e aonde que a gente tem essa fundamentação aí, primeiro no nosso princípio da obrigatoriedade, lá no nosso artigo 24, nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia é a nossa peça inicial para iniciar aqui a nossa ação penal. É a minha peça que vai ter ali a minha primeira condição de procedibilidade. Então, eu preenchi as minhas condições específicas e genéricas e vou iniciar a minha ação penal. Do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação. Quando a gente lê essa parte, a gente vai lembrar que aqui nós temos a nossa ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça ou a representação do ofendido, ou do CAD, né, ou quem tem a qualidade para representá-lo. Quem tem a qualidade é o CAD. E outro princípio já da nossa ação penal pública é o princípio da indisponibilidade, ou da indesistência. E aí nós vamos pensar, o Ministério Público, uma vez que ele ingressar com a ação penal, ele não pode desistir. Agora, ele não está obrigado a recorrer. Recursos, ele não está obrigado a utilizar os recursos, mas, se ele recorrer também, ele está obrigado a não desistir do recurso, pelo princípio da indisponibilidade, de acordo com o nosso artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Uma vez ingressada com a ação penal, ele não pode desistir.
Agora, lá já no nosso artigo 576, ele não poderá desistir do recurso que já interposto. Então, ele não está obrigado a recorrer, mas uma vez que ele recorre, ele também não pode desistir. E aí, então, nós encerramos os nossos princípios específicos da nossa ação penal pública. Agora nós vamos para o princípio, e todos esses princípios estão dentro daquela musiquinha, tá? Para vocês decorarem, para vocês mentalizarem todo esse conteúdo, tem lá dentro da musiquinha para vocês aprenderem aí. Princípios específicos da nossa ação penal privada, quais são eles? Oportunidade e conveniência. E quando a gente pensa em oportunidade e conveniência, já vamos pensar e que eu posso dispor do meu direito, né? Eu, vítima, posso ingressar ali com a queixa-crime, posso ir lá dar a notícia-crimes para o delegado iniciar a investigação, iniciar o nosso inquérito policial, bem como eu posso deixar de lado. Não vou mexer com isso, e pronto, deixo ali, prescreve, passo o meu prazo, e é esse princípio de dispor desse meu direito, que é o princípio da oportunidade. Enquanto nós temos aqui na ação penal privada o princípio da conveniência ou oportunidade, nós vamos ter lá o contrário do Ministério Público. O Ministério Público já tem o princípio da obrigatoriedade. Se ele já tem ali indícios de autoria e materialidade, ele tem sim, está obrigado a ingressar com a ação penal. E aí, esse princípio aqui é válido tanto para a nossa ação penal privada também como a nossa representação. Lembra lá da representação, no caso da ação penal pública condicionada? Ali também eu posso utilizar o princípio da oportunidade e conveniência, porque o Ministério Público ele só vai dar continuidade à ação penal pública condicionada se eu der a representação, bem como o delegado também só vai iniciar a investigação se eu for lá no Ministério Público ou na delegacia dar essa representação. Se eu não fizer isso, falta condição e o delegado também não pode fazer a investigação. E aí nós vamos falar sobre a representação. Caso o ofendido não tenha interesse em exercer a queixa, o que pode deixar, a gente pode deixar acontecer se eu não quero? A decadência, que é aqui a perda do nosso direito da ação penal, a gente pode renunciar, e aí nós vamos falar sobre a renúncia. Nós podemos pensar na renúncia de uma forma expressa e também de uma forma tácita, para o nosso princípio da conveniência ou oportunidade. E aí o princípio também que vai estar relacionado à nossa ação penal privada é o princípio da disponibilidade. Eu posso dispor ali da minha queixa-crime, da minha ação penal privada. Eu ingresso com a minha queixa-crime. No decurso da minha ação, eu não quero mais continuar, eu posso desistir. E aí, quais são os mecanismos que eu posso utilizar para essa desistência? E aí, nós vamos lembrar da nossa ação penal pública. Lá, o Ministério Público, uma vez que ele ofereceu a denúncia, ele não pode desistir. É o princípio da indisponibilidade para a ação penal pública. Já para a nossa ação penal privada, o princípio é da disponibilidade, da oportunidade. Eu vou ingressar com a ação penal privada se eu quiser. Se eu não quiser, eu não estou obrigado como Ministério Público. Então, o nosso princípio da disponibilidade também é se eu ingresso com essa minha ação penal privada, se eu ofereço a minha queixa-crime e eu quero desistir dela, eu posso desistir. De que forma que a gente pode desistir aqui? Como que eu posso dispor desse meu processo? Eu posso dispor pelo perdão, né? Mas quando a gente pensa no perdão, a gente está falando do perdão aqui da ação penal, não estamos falando do perdão judicial, é o perdão do ofendido. Ele vai depender de uma condição, o perdão, ele depende de aceitação. Podemos dispor do nosso processo pela perempção, a perda do nosso direito de prosseguir aqui no exercício da nossa ação penal. Podemos abandonar o processo lá por mais de 30 dias, o juiz intima para a gente manifestar, a gente não manifesta, pronto, ele vai julgar ali extinto, sem resolução do mérito, a nossa queixa-crime. Ou podemos pensar na conciliação, nos crimes contra a honra, que pode ter a reconciliação, e a gente desiste da
da queixa-crime, e ela é arquivada nesse caso. E também nós temos o princípio da indivisibilidade, já dentro da nossa ação penal privada. Quando vamos pensar aqui no caso da gente dispor desse nosso direito, da queixa-crime, no perdão. Quando eu perdoo a um, eu perdoo todos. Se eu renunciar ao direito em relação a um réu, eu renuncio em relação a todos. E aí nós vamos pensar que também na nossa ação penal privada, nós vamos sempre ter a fiscalização do Ministério Público, que ele, como titular da ação penal pública, também fiscaliza a ação penal privada. E é justamente o princípio da indivisibilidade que o Ministério Público vem aqui fazer a fiscalização, que é nesse caso do perdão, da renúncia, que a gente, quando fazer a um autor, vamos fazer a um réu, nós vamos fazer a todos os réus, bem como aos correios e os partícipes também, dentro da nossa ação penal privada. Cleide, bom dia. Oi, bom dia, Jair. Tudo bom? Eu tenho uma dúvida com relação a essa parte do perdão. A gente está vendo na questão teórica o procedimento, né, que dentro de um processo, se houver a parte que está lá decidir por perdoar ou encerrar, né, se abster durante 30 dias, né, sem participar dos procedimentos do processo, na prática, como é que ficaria essa questão? Porque há uma demanda, né, o Estado, há um custo para o Estado nesse momento, seja o Ministério Público ou seja os próprios fóruns, e nesse caso, quando há essa desistência ou há esse perdão, quem é que assume esses encargos que foram revestidos dentro desses processos? Ou simplesmente é perdoado e fica tipo 0,800? As custas processuais? Isso. Você está ligando? Depende, porque se nós estamos com um advogado particular, as custas do advogado, beleza, eu estou pagando. Mas, em regra, o processo penal é justiça gratuita. Processo penal geralmente é gratuito, né? É justiça gratuita. Não, beleza. É porque eu fiquei imaginando essa situação. Eu fiquei imaginando, por exemplo, se houvesse essa desistência ou esse perdão, e dentro do processo do trâmite estando correndo, né, chegaria essa parte das custas processuais. Aí quem é que pagaria essa conta no final? Sim. No caso de renúncia ou perdão, se ele tiver pela justiça gratuita, as custas, não vai ter custas. Mas se o juiz não deferir justiça gratuita, tem custas processuais e vai ser condenado. Vamos ter uma sentença penal sem resolução do mérito, mas o juiz pode aplicar ali o pagamento das custas processuais. Na sua maioria, todos vão estar pela justiça gratuita. Geralmente, o juiz gosta de aplicar não o pagamento das custas processuais, às vezes multa quando é desídia, quando eu deixo a ação penal lá paralisada por mais de 30 dias. E ele me intima para manifestar e eu não manifesto. Geralmente aí ele aplica uma multa ou pagamento de custas. Se tiver honorários ali de sucumbência, ele também aplica. Então vai depender do juiz e da forma qual eu vou deixar minha ação penal lá, paralisada. Tá bom, Nath? Bacana. Perfeito. Então, vamos para a nossa... Tá muito rápido? Eu acho que tá tranquilo, professor. Estou conseguindo acompanhar, pelo menos. Será que tá todo mundo? Tá tranquilo. Então tá bom. João Paulo manifestou. A Nilcilene também. Ninguém me deixou sozinha aí, não, né? Obrigado. E me abandonou aí e foi embora. Pelo menos tem alguns aí. Vamos, então, continuar aí os nossos princípios, para vocês mentalizarem todos eles aí. E os princípios são muito importantes, tá? Por isso que eu fico aí toda hora falando para vocês, bota a musiquinha, quarentena, rapidinho vocês vão decorar a musiquinha. Se vocês decorarem a musiquinha, vocês jamais vão esquecer a ação penal e princípios. Tá tudo lá na musiquinha. Daiana até mandou a letra hoje aí de novo, para vocês aprenderem. Então, vamos falar sobre a previsão aí do nosso artigo 48, que a queixa-crime contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e é quem vai fiscalizar essa indivisibilidade, esse princípio da indivisibilidade,
é o Ministério Público. Então, se renuncia a um, vai renunciar a todos, se perdoa um, também vai perdoar a todos, só que o perdão tem uma condição aí, que depende de aceitação. Se o réu a vítima ali não aceitar o perdão, não vai ter perdão. O processo continua só em relação àquela pessoa. E vamos recordar a nossa ação penal pública condicionada à representação. E aí, lembra o que é a representação? É essa manifestação que eu tenho que fazer lá para o Ministério Público. Lembra que eu falei que é uma declaração? Eu vou lá no Ministério Público, relato para ele os fatos, falo o que aconteceu. Se eu tiver testemunha, eu já informo. Se eu tiver provas, eu já levo. Já chego lá e assino essa representação, que é uma autorização ali para o Ministério Público me representar, bem como também para o delegado iniciar o nosso inquérito policial, porque sem essa representação, o delegado não pode iniciar o nosso inquérito policial. E aí, o que significa essa retratação da representação? Vamos imaginar que eu fui lá no Ministério Público, levei os elementos de prova que eu tinha, falei das testemunhas, relatei o ocorrido e assinei ali a minha representação. No meio do caminho, ou um dia depois, eu me arrependo. Volto lá e falo para o Ministério Público, quero me retratar. Não quero mais que você me represente, não quero mais continuar aí com a nossa ação penal pública condicionada. E aí o Ministério Público me devolve a minha representação e eu vou embora. E aí, quantas vezes eu posso fazer isso? Dias depois eu me arrependo e volto. Quantas vezes? Quantas vezes eu quiser, desde que o Ministério Público não ofereça a denúncia. Vamos imaginar que hoje eu me arrependi, voltei lá e dei a representação novamente para o Ministério Público. E aí o Ministério Público falou assim, essa mulher já veio aqui 3 vezes, eu vou fazer a denúncia hoje e amanhã eu já protocolo. E aí no outro dia eu me arrependo e volto lá. O Ministério Público já ofereceu a denúncia. A partir do momento que ele ofereceu a denúncia, eu não posso mais me retratar da minha representação. E nós falamos sobre o nosso artigo 25 na nossa aula passada, inclusive até fizemos uma questão lá, até quando cabe essa nossa retratação, que é o nosso artigo 25, que a retratação será irretratável, não, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A partir do momento que o Ministério Público ofereceu a denúncia, eu não posso mais me retratar da minha representação. E é uma questão subjetiva que eu tinha pedido para vocês fazerem, é como se dá a retratação da representação no caso da Lei Maria da Penha, de acordo com o nosso artigo 16. Como é feito? Que momento? Eu também vou lá no Ministério Público e me retrato antes da alteração da Lei Maria da Penha, podia ser feito na própria delegacia ou no Ministério Público, essa retratação. Mas aí, depois da alteração, olha como é feita a nossa retratação, de acordo com o nosso artigo 16 da Lei Maria da Penha. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, é feito geralmente na Lei Maria da Penha, nós temos uma audiência preliminar. E nessa audiência preliminar, eu posso me retratar, eu aqui, ofendida, vítima, posso me retratar. Então, a mulher só vai retratar na nossa audiência aqui preliminar perante o juiz, o Ministério Público, e se o Ministério Público oferecer a denúncia, aqui é recebimento, o juiz recebe a denúncia, a partir do momento que ele recebeu, eu não posso mais me retratar. Então, é diferente aqui na nossa Lei Maria da Penha. Lá de acordo com o nosso Código de Processo Penal, eu posso me retratar quantas vezes eu quiser antes do oferecimento da denúncia, e eu vou lá no próprio Ministério Público mesmo, peço para ele a retratação. Aqui não, aqui é uma audiência. E por que é dentro de uma audiência? Porque antes havia ameaça, né? O marido falava, se você não for lá se retratar, tirar essa representação aí contra mim, eu vou te matar. E aí a mulher ia lá e retratava.
E logo depois acontecia novamente a violência doméstica, ela ia lá e fazia nova ocorrência. Para que isso não venha a ocorrer mais, o juiz vai ter que retratar na presença do juiz e do Ministério Público. Lá o juiz vai analisar, mas o Ministério Público, se ela não está sendo coagida, se ela não está sendo ameaçada. Aí eles podem aceitar a retratação lá na audiência. Outra coisa que cai muito em concurso, que vocês também têm que saber o que é, já ir para a nossa prova da semana que vem, é o que é a eficácia objetiva da representação. Então, quando a gente pensa na representação, vamos pensar nessa representação que eu vou lá no Ministério Público assinar para ele, levar ali o relato dos fatos, testemunhas, provas se eu tiver. Então, quando eu vou lá fazer essa representação para o Ministério Público, imaginemos que a gente chega lá e diz para o Ministério Público o que aconteceu e a gente só se recorda que tinha um autor. E aí, quando o Ministério Público analisa, pede a investigação do nosso inquérito policial, lá no inquérito verifica-se que tem vários autores partícipes. E aí, como fica a minha representação? Porque eu vou lá no Ministério Público e dou a representação em relação ao crime o qual eu relatei. Mesmo que eu tenha falado ali que era só um autor, e quando da apuração verifica-se que tem mais autores, essa representação é válida também para esses autores e coautores e também os partícipes ali em relação ao crime ao qual eu assinei a representação para o Ministério Público. Isso é a eficácia objetiva da minha representação, que a representação que eu dou para um vai valer para todos. Diferentemente, se eu cheguei no Ministério Público e falei que o crime era com a apuração do meu inquérito policial, e ali, no decorrer, tem mais crimes, aí a representação não é válida para os demais crimes, é válida somente para os demais autores, coautores e partícipes, tá bom? E eu fiz aí um conceitozinho para vocês, ó. A representação, uma vez feita, é válida contra todos os coautores e partícipes daquele crime. Aí, a vítima, uma vez que ela representou contra um fato delituoso, o Ministério Público poderá denunciar todos os coautores e partícipes responsáveis por aquele fato. No entanto, a representação feita contra este crime não vai autorizar o Ministério Público a agir em relação a outros crimes que não foram objeto da representação. Então, enquanto a gente pensa na eficácia objetiva da representação, vocês vão lembrar que vocês foram ao Ministério Público, assinou a representação em relação a um crime, mesmo que você tenha falado que era só um autor e apurou-se vários outros, essa representação é válida. Agora, se foi mais de um crime, a representação não é válida para os outros crimes. Eu tenho que ir lá assinar novamente a representação para o Ministério Público com relação aos outros crimes. E a requisição do Ministro da Justiça, como se dá essa requisição? Aí nós vamos pensar na nossa representação. Eu tenho ali a livre manifestação, se eu quero ir lá assinar essa representação ou não. Eu tenho o princípio aqui da oportunidade e conveniência. Para o Ministro da Justiça, também a mesma coisa. É ele que vai demonstrar interesse aqui na nossa percussão. Lá nos crimes contra a honra do presidente da República ou nos chefes de governos estrangeiros, se o Ministro da Justiça não manifestar interesse, a nossa ação penal pública condicionada não vai iniciar, não vai ter ali nem a investigação. E essa natureza aqui, nós vamos lembrar que é uma condição de procedibilidade, é uma condição específica da nossa ação penal. Inexistência de prazo decadencial. Lembra que a nossa representação, ela está sim sujeita à decadência, mas a requisição do Ministro da Justiça não está sujeita à decadência, bem como a nossa ação penal privada, ela tem decadência, a ação penal pública não tem prescrição, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Ação penal privada, quando nós pensamos na nossa ação penal privada, quais são as causas de extinção de punibilidade? O que se aplica
como extinção de punibilidade aqui para a nossa ação penal privada. E aí nós vamos pensar na decadência, na perda do direito, na renúncia, no perdão e na perempção. De acordo com o nosso artigo 107, lá do nosso Código Penal, tem lá as extinção de punibilidade, prescrição, decadência, perempção, renúncia ao direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação penal privada. Aqui nós não estamos falando de ação penal pública. Não cabe prescrição, não cabe decadência, não cabe perdão aqui dentro da nossa ação penal pública. Na nossa ação penal privada, sim, mas na pública não cabe. Quando a gente pensa lá no nosso direito de decadência, o que é decadência? E vocês lembrem do conceito, que é a perda do direito da ação penal privada. E nós também podemos pensar no direito da representação, em virtude da gente não exercer o nosso direito de representação ali no prazo legal. Lá na musiquinha até falo todos os prazos para vocês. Então, vamos cantar a musiquinha aí. A natureza jurídica da nossa decadência é a extinção da punibilidade de acordo com o nosso artigo 107, lá do nosso Código Penal, Quais são as modalidades de ações penais que cabe à decadência? Olha, eu coloquei elas aí embaixo para vocês. Ação penal privada, a exclusivamente privada, a personalíssima e a subsidiária da pública. Só que a subsidiária da pública, a gente vai lembrar que quem tem a titularidade aqui é o Ministério Público, mesmo que eu decaia do meu direito de exercer ali a queixa-crime subsidiária, a titularidade vai voltar para o Ministério Público. Para o Ministério Público, eu não tenho nenhuma decadência. A decadência é uma causa de extinção de punibilidade, à exceção da nossa ação penal privada subsidiária da pública. Ela é uma causa extintiva de punibilidade, e aí vocês decoram quais são as modalidades que cabe à decadência. Decadência, ação penal privada. Quando eu penso na minha ação penal privada, eu vou pensar em todas as modalidades. A exclusiva, a personalíssima, bem como a subsidiária da pública. E quando eu penso na subsidiária, nós vamos imaginar que a titularidade inicialmente era do Ministério Público. Quando eu decaio o meu direito, ela vai voltar a titularidade para o Ministério Público. Ele pode continuar ali com a nossa ação penal privada. A previsão da decadência, qual é o prazo da decadência para a nossa representação? De acordo com o nosso artigo 38, 6 meses, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal. Quem é o representante legal? O CAD. E aí vocês vão lembrar quem é o CAD. Decairá o direito de queixa, de iniciar a nossa ação penal privada, bem como da representação para a nossa ação penal pública condicionada, se não exercer esse direito dentro do prazo de 6 meses. E quando a gente vai contar esse prazo de 6 meses? Do dia em que a gente souber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, que é o prazo da inércia do Ministério Público, quando o prazo que o Ministério Público tem para o oferecimento da denúncia. No dia que esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia lá do Ministério Público. Então, nós temos aí 2 momentos para iniciar a nossa decadência. Então, nós temos que lembrar que qual é esse prazo que eu tenho para exercer o meu direito de queixa na minha ação penal privada, ou qual é o prazo para mim ir lá no Ministério Público da representação, 6 meses. E quando que eu vou contar os 6 meses para a representação e o oferecimento da queixa-crime, a partir do momento que a gente souber quem é o autor do crime, ou para a gente entrar com a nossa ação penal privada subsidiária da pública, no dia da inércia lá do Ministério Público. A partir do primeiro dia que o Ministério Público ficou inerte, eu já tenho ali o direito de oferecer a minha queixa-crime subsidiária. Se vocês quiserem, antes da gente começar a renúncia, a gente pode dar um intervalo, senão nós vamos embora. Porque eu acho que vocês estão dormindo. Ninguém está nem manifestando, deixa eu falando sozinho. Que isso, professor? Estamos aqui. Nada é manifestando. A gente está aqui, professor. Tá, né? Daiana, quem mais? Vamos ver.
Tem mais alguém? Eu também tô aqui. Eu tô aqui. Anil. Tô aqui. Todo mundo. Ai, que bom, Também tô então. aqui, Às vezes professora. vocês ficam tão caladinhos que eu penso que... Não, professora, a sua aula é diferente, a gente tem que prestar atenção. É verdade. Que bom. Fico feliz que vocês não me abandonaram, nem pegaram o computador e botaram aí na frente. Mas vamos aproveitar, vamos fazer um intervalo para vocês respirarem um pouquinho, porque a gente já falou muitas informações. E a partir de agora, completar as informações, para vocês saberem diferenciar renúncia e perdão, decadência e perempção. Então, vamos dar aí 15 minutos para vocês respirarem. Eu já mandei o exercício aí no grupo, que nós vamos a título de fixação de conteúdo, para que vocês mentalizem aí tudo. E depois eu quero que vocês façam agora, hoje é a nossa última aula de ação penal. Já vão montando aí o mapa mental da nossa ação penal. Ele fica mais bonitinho que o inquérito policial, porque tem mais informações. Uhum. Vocês têm uma turma muito criativa. Tá na aula, viu? Só que o microfone dele tá meio ruim. Quem? Pedro. Tá bom. Tá bom. Mas depois que a gente... Oi. Perdão. Depois que a gente retornar, volta a falar sobre a questão das provas, porque eu e algumas pessoas chegamos depois que a senhora já tinha começado a aula, aí essa parte da gente falar. Nós vamos fazer... Como vai funcionar a prova e tal. Aí depois que a gente voltar ao intervalo, a senhora pode falar, pode ser? Ficou atrasado já, Chegou atrasado.